Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 250 e minguando até 1040 dias, 21 de agosto de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajuda. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Se vocês compreenderem essas expressões, vocês vão entender que esta minha humilhação de muitas das vezes estar pedindo as vossas contribuição, ela é muito sensacional para que o Cristo venha, toma este público, que vocês, de uma certa forma, ajude, né? Como que a gente ajuda? Quando as pessoas conhecem uma coisa, por exemplo, você conheceu que uma coisa foi boa para você, compartilhe, né? Comente isso com um, com outro, né? Você viu que é uma coisa de confiança, que, né, que está sendo uma coisa útil, compartilhe. Na forma que a gente vai fazendo essa graça, essa ideia de nos doar, de nos compartilhar e formar todos um só, aí depois de todos nós vamos estar sendo gloriados com Cristo, todo mundo junto. Assim como o pecado veio, o sacrifício do corpo vivo, e fez todas as coisas comuns e ajuntou todo de uma só vez, é necessário que esse mesmo movimento ele acontece. Porém, à medida que as pessoas ela vai entendendo que o seu corpo é espírito, né, que a sua origem ela é espírito, ela é a palavra da vida, e que você foi criado na glória de Deus, e que você não foi criado pelos atos emotivos de corpos, né? Que você não foi criado por seres humanos corruptos, então vocês vai estar sendo gloriado com Cristo do lado de cá mesmo. O seu corpo físico e emocional, ele vai receber essa origem, que é a palavra da vida, e você vai conscientizar o seu corpo, o seu terceiro espírito no corpo, e você vai estar sendo gloriado com Cristo. Em muitos outros blogs anteriores, vocês abram e vejam. Eu tenho colocado dois corpos, os quatro espíritos do homem, eu colocava espírito, um corpo e outro corpo e a glória de um corpo comum. Os quatro espíritos, né? Espírito aqui e os dois corpos no meio, certo? Mas o certo é palavra, vida, corpo, ter terceiro corpo aqui e terceiro corpo aqui que Deus está trabalhando nele e depois sendo gloriado com Cristo, para fora do corpo gloriado com Cristo. O que eu quero que vocês entendam? Esses dois aqui, essas duas palavras da vida, você é um espírito. Você está dizendo que você foi criado o seu corpo foi criado na glória de Deus, certo? E agora ele se tornou espírito, agora ele está trabalhando no terceiro, o espírito do homem, que é o corpo físico e emocional, e do corpo físico e emocional ele vai ser gloriado com Cristo. O que eu quero que vocês entendam? Entenda que nós estamos, esse corpo ele é vazio, ele é um espaço apenas, porque nós vamos transferir para cá e vamos ser gloriados com Cristo, com o nosso corpo físico e emocional. Existem várias ideias sobre isso, é muito interessante,
Muito interessante. Nós desabitamos do nosso corpo de origem e agora nós habitamos num corpo físico emocional. A gente pode entender rapidamente como estranho, porque os nossos corpos hoje, por exemplo, esse corpo, por exemplo, que eu estou habitado nele, ele é um plano de Cristo, ele é um plano de Cristo para julgamento. O meu corpo do paraíso, eu fui desabitado dele e agora eu estou habitado em um corpo estranho. Esse corpo, muitas das vezes, o que, que eu quero dizer? Ele é conhecido por Cristo, mas muitas pessoas não têm essa ideia espiritual. É somente Deus que sabe dessas coisas, ok, irmão? Um dia vocês podem ter consciência entre todas essa situação, né? No movimento da língua eu quero deixar e falar isso mais uma vez, deixar isso claro, né? Sobre isso, né? Falar sobre isso de uma forma mais esclarecida para que vocês venham compreender. É mais uma das ideias que eu mais adoto e vejo que está dentro da sociedade, que para você saber que você habita em um corpo estranho, você olha para uma pessoa, por exemplo, que elas têm um espírito fêmea e tem um corpo macho. As pessoas hoje chamam de gay dentro da sociedade, mas entende que a origem dele, quem vai dizer que quem esse corpo é esse espírito aqui, é a origem dele, não é o corpo físico e emocional dele, entendeu? Essa formação é que eu amo muito, porque ela nos dá a prova, a existência da formação de Cristo. Quando vocês olhar para uma pessoa assim, vocês entendam que todos os corpos foram formados assim. Eles foram desabitados da sua glória, da sua origem, e habitou em corpo estranho. Mas quem é que vai dizer quem ele é? É o Espírito dele. O corpo dele, no blog anterior, estava tendo dito sobre isso. Lembra quando eu falei que nossa consciência é sensível e que ela vai manifestar, o nosso corpo vai manifestar nossa consciência, nossa espiritualidade, digamos assim? Nós vamos fazer aquilo que nós somos? Olha só, automaticamente o seu espírito vai mostrar para você quem você é, certo? E se você tiver enganando a sua consciência, mentindo para ela, você não vai descobrir quem você é de verdade. Então, irmãos, entenda que o corpo do relacionamento social, ele é um corpo estranho, ele é um corpo físico e emocional estranho, porque nós estamos desabitados e a nossa origem, ela é espírito, ela é espírito. Se ela é espírito, vocês compreendam que não é o que vocês vê, tá? Não é o que vocês vê que vai decidir a origem das pessoas, é o que elas são verdadeiramente, certo? Pare de ficar acomodando com a vida dos outros e foca na sua origem, no seu espaço. Só isso. E você vai ver que tudo vai ficar em paz, tranquilo do seu lado. Quando você se move pelo bem da sociedade, o bem vai estar em você. Se você mover pelo mal da sociedade, o mal vai estar em você, porque a sua consciência vai se manifestar quem você realmente é. Vocês entendem isso? Não é interessante isso? Analise. Tudo que Deus fez está dentro da sociedade. Se mantém, preserve no seu espaço, trabalhe a sua consciência no seu lugar e vocês vão deixar de ser essa vítima social, ok? Vamos seguir com essa segunda parte, né? Formação da esquerda falsificada consciente. Quando estas uniões estiverem se aplicando na mentira, ela vai colocar a mentira em segundo plano para globalizar o Cristo e podendo ser inconscientes ou conscientes. Sendo inconsciente, ela vai aplicar a direita falsificada. E sendo consciente, ela vai explicar a esquerda falsificada. Todos vão servir o anticristo, a força da união, e de uma forma que o segundo plano do corpo, ele é a negação do primeiro plano, do primeiro e o segundo plano no mesmo espaço de corpo.
usando a palavra apenas como uma menção espiritual de conhecer o Cristo, e se movimentando para o anticristo e mantendo os dois negados no corpo para um conhecimento amplo de conhecer uma coisa e outro no mesmo espaço de corpo, consolidando uma menção espiritual no primeiro e o segundo plano, com aceitação e negação os, com os indivíduos opostos. O que eu quero dizer? Nesse meio tempo, tanto o primeiro plano como o segundo plano, ele está sendo negado. Por causa de quê? Por causa da força da união. Por que o primeiro plano está sendo negado? Ele é a nossa origem, não é? A nossa palavra da vida, não é? Ele é o Espírito, né? Ele forma a origem. Por que ele está sendo negado? O primeiro e o segundo plano? Porque nós estamos na força da união. Nós estamos unidos por Cristo, independente do seu bem, independente do seu mal. Com muita consciência, você vê, tudo que está sendo dito, que está falando, não se aplica diretamente a um corpo emocional, mas se aplica a todos, por exemplo. Então, de uma certa forma, isso aqui está sendo negado e isso aqui também está sendo negado. No mesmo espaço de corpo. Para quê? Para que essa voz venha soando e venha trazendo consciência dessa origem, para que quando terminar todo esse juízo, esse julgamento, nós já sabemos sobre o relacionamento, sobre a nossa origem e sobre o relacionamento social. Aí as pessoas vão cometer erro porque quer. Mas hoje em dia é muito bom, você pode manobrar a sua consciência até terminar a Guerra Fria, porque nada que você faz vai ser 100% correto, certo? Porque hoje em dia nós dependemos do relacionamento social. E se eles não está falsificado pela inconsciência dele, né, que ele fica aqui como certinho, se ele não tiver falsificado pela inconsciência, eles estão do lado de cá, falsificado pelos atos conscientes, pela esquerda falsificada. Porque a esquerda falsificada, eles ficam aqui, ó, negando os dois e formando projeto para a sociedade, formando. As pessoas, muitas pessoas não vai compreender nada, não vai saber que é um julgamento, não vai saber que é um juiz. Eles vai apenas cair como vítima, vai cair como vítima da sociedade, ok? Entenda isso. É muito interessante se vocês conscientizar sobre tudo que está sendo dito, ok? O corpo, e quando ele é aplicado na vocação, ele vai formar uma estrutura negativa da palavra da vida e negando a si mesmo e a Cristo, consequentemente. E este ideal é a negação do primeiro plano, e quando essa estrutura negativa cair na expressão visual e de tudo que se possa falar, vai criar um público negativo desta expressão. E de tudo que estiver à vista, e sendo esta a negação do segundo plano, e com este ideal o próprio Cristo, ele mesmo globaliza o Cristo com a ação da força natural de ser conhecido e sendo para o bem e para o mal de um corpo e outro. Bem dito isso, só acrescentando que eu estava dito, né? Que eu estava tendo dito, e isso, quando a gente trabalha na vocação, ela vai cair direto dentro da sociedade, nos públicos, certo? E quando a gente vai trazendo uma formação, mesmo que não sendo um ato pessoal, nada de origem minha, nada de origem de nenhum corpo, mesmo sendo a formação de Cristo, depois cada um vai se colocar no seu lugar, certo? Quando cada um colocar no seu lugar, tudo vai ter ciência dessa origem de Deus, dessa consciência que ele foi feito no paraíso, que ele foi criado, que o corpo dele é desabitado, que ele é espírito hoje. Esse espírito ele forma palavra, ele forma vida. Apenas isso, ele é espiritual. Mais uma vez vou acrescentar, ele não está na expressão visual. A nossa origem, ela não está na expressão visual. Então, muitos atos conscientes
ele vem negando e formando esse público. Ou ele é negativo, ou ele é positivo. A negação hoje, ela mesma, veja que ela forma positiva. À medida que vocês conhecem a formação correta de Cristo, vocês vão se tornar nos seus lugares, vocês vão conhecer a sua origem, vai conhecer o seu relacionamento social de todas as formas. E não vai ter problema para você relacionar isso, porque vocês vão ter uma consciência sobre a sua origem, sobre quem você é e sobre o seu relacionamento social. Aí o seu relacionamento social vai ter uma noção de quem você é. Que a gente não olha para as pessoas pelo físico emocional, pela imagem, pelo objeto, pelas coisas que nós estamos enxergando. A gente olha o que tem bem dentro dele, lá no fundo, assim. Vamos supor que esse carro é um corpo. Aí lá no íntimo dele, no espírito dele, é essa bolinha aqui que vai dizer quem é, né? O fulano. E vocês não vão ver isso, tá? Essa ideia de vocês fazer crítica da expressão visual das pessoas, de fazer bullying com as pessoas, isso não vale. Deus não vai aceitar isso, tá, irmão? Fica no seu lugar. Você não vai dar vida para ninguém, você não é Deus para dar vida para ninguém, para dar consciência para as pessoas, para mudar o jeito que ela é. Quem sabe da origem dela, só Ele, de Cristo, principalmente hoje, que nós estamos habitados em Cristo, Cristo e Deus. Então, vocês não se escandalizem pelo que vocês vê. Respeite as pessoas, cada uma delas, e vocês não terá problema dentro da sociedade, ok? Para conhecer este ideal, vamos dividir o corpo em dois planos espirituais. A primeira, origem do corpo, formado com a palavra da vida, e sendo esta a matéria e representando a origem do corpo, e que está à direita deste corpo. O segundo plano vai se aplicar ao objeto para a origem do relacionamento social e que estiver à esquerda deste corpo, ok? Aqui nós vamos dividir, certo? De mais uma vez, vamos falar em parte. É bom a gente repetir tudo, fazer todas as coisas comuns. Isso é muito útil. As suas consciências, elas vão se amadurecendo, ok? Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalize esse vídeo, ok? Ajude a compartilhar, faça a sua parte de uma certa forma. Dê crédito, né, tudo que está sendo dito. Quando você se manifesta essa sua consciência, essa sua gratidão, o seu corpo vai estar sendo graciado com Cristo, ok, irmão? Porque os nossos corpos, ele sempre vai manifestar quem nós somos. Embora ele está sendo falsificado, ele manifesta o bem, ele manifesta o mal, ele manifesta tudo aquilo que a nossa consciência entende sobre uma coisa e outra. Muitas pessoas ela cai como vítima, mas se você estiver ouvindo tudo que está sendo dito, você saber como que movimenta a sua consciência, saber como é a sensibilidade deste espírito grandioso da nossa origem, como Deus fez ele, como Deus formou ele no Cristo, vocês não terão dúvida que o bem, ele sempre vai vencer todas as coisas, certo? Mas quando você dá essa vida, né? Quando você dá o seu bem para uma coisa negativa, para uma coisa negada, tipo o sacrifício do corpo vivo, você atrai toda a maldição para o seu corpo. Você fica maldito sobre todos os olhos de toda a sua sociedade, todos os olhos de todo o seu relacionamento social. Eu nem vou dizer que fica maldito por Deus, porque muitas das vezes, quem amaldiçoa a gente, tem o poder de amaldiçoar a gente, são as nossas próprias consciências, os nossos conceitos errados, aquilo que nós vivemos na sociedade. Eu já tenho explicado várias vezes, vai para o deserto e vocês entenderão tudo que está sendo dito, que você vai entender que tudo depende de um relacionamento entre um corpo e outro. Se você está sozinha, você está purificado, você está limpo, você não depende de nada, certo? Desde quando você
depende de alguma coisa da sua sociedade, você tem que conhecer daquilo que você tem que relacionar o seu bem, primeiramente, principalmente para que as coisas dê certo para você, certo? Porque o seu corpo vai confessar aquilo que você estiver negando, ele vai te mostrar que você está negando as coisas boas que Deus, de uma certa forma, está fazendo neste mundo globalizado. Vão fazer mais parte, vocês acompanhem, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.